Esdras 19, vamos ler do 1 ao 9. Tendo Yahushua então entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era Rosh quer dizer pastor, tá, gente? O qual era pastor de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Yahushua e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Yahushua chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e recebeu com alegria. Versículo 7. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando, disse: Soberano, eis aqui, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Yahushua: hoje veio a Yeshua, ou seja, a salvação, tá? Porque Yeshua significa salvação, né? E aqui, ó, hoje veio a salvação, tá vendo aqui? Yeshua, salvação. O nome do mestre não é Yeshua, né? Agora, o nome dele é Yahushua. Muitos falam Yeshua porque realmente o Yeshua tem conotação salvação, tá? Yeshua é no aramaico, né? E Yeshua é a abreviação de Yehoshua, no aramaico. Yehoshua, né? No aramaico, porque tem o E, entendeu? Mas no hebraico, aqui, ó, porque veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, né? Porque o Ben-Adã, ou seja, o filho do homem, veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, assim, ó, gente, aqui, ó, como eu falei, ó, aqui, ó. Aqui é o nome do Salvador, porque é o nome do Pai com a junção do Shua, que é salvação, tá? Yahushua. Nós, seres humanos, temos algo poderoso, né? Que Deus nos deu e não sabemos usar, a fé. Muitas vezes o problema não é que a pessoa não tem fé, né? É que ela não sabe usar a fé, tá, gente? Desculpa, gente, ia cair aqui o celular. Ela não sabe usar a fé, tá? E a fé é um poder poderosíssimo que o Eterno nos deu. E quando usamos esse poder, nossa vida anda, né? Você vence situações que antes você não conseguia vencer, tá? As pessoas têm interesse, né, de aprender tantas coisas, menos as coisas do Eterno, né? Já eu sou o contrário. Eu tenho tanto interesse em aprender as coisas de Deus, do Eterno, mas isso vem de dentro, né? Hoje eu vejo que as pessoas têm mais fé na religião do que em Deus, tá? E eu digo a você que se você tem uma fé na religião, ela não vai te acrescentar em nada. Ao contrário, ela pode te escravizar. Até porque se você não tiver um conhecimento do Eterno, o que mais manipula a mente é a religião. Você quer manter uma pessoa sob controle, usa a religião. Jeroboão foi um líder, né, que tinha tudo para dar certo, mas foi por um caminho errado. E para impedir que o povo voltasse para a dinastia de
Davi, ele fez a pior besteira da vida dele. Ele sabia que se o povo subisse a Jerusalém para adorar o Eterno, o povo ia se voltar para a dinastia de Davi. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou 2 bezerros, levantou, né, sacerdote, e tudo que acontecia no templo em Jerusalém, ele imitou, né? Ele pegou 2 bezerros, levantou sacerdotes, e para quê? Para manter o povo ali, né, ao redor dele. Porque ele sabia que o meio mais eficaz é a religião. E se a pessoa não souber usar a fé, ela pode ser manipulada, tá? A crer em qualquer coisa. Por isso que eu não gosto de pegar um versículo isolado, né? E pregar em cima dele. Geralmente eu leio todo o contexto, né? Todo o texto e o contexto para poder pregar, porque à medida que a gente conhece a palavra e vai ouvindo, né, a Deus e usando a fé, a gente cresce espiritualmente e vence qualquer coisa. Porque vamos aprendendo como agir, né? O que eu acho interessante aqui é que o povo sabia, né, quem tinha tirado eles do Egito. Mas Jeroboão chegou lá com esses bezerros e disse: olha os teus deuses que te tiraram vocês do Egito, né? Que tiraram vocês do Egito. Pois aquele povo se voltou, né? E passou a adorar os bezerros de Jeroboão. Isso trouxe destruição para Israel. Jeroboão não estava preocupado com a cabeça daquele povo, nem um pouco, né? Tanto é que levou o povo a adorar a imagem e não estava nem aí, né? Se o povo ia ser destruído. Ou ia pro inferno, né? Ele não queria, era perder o poder. Então, manteve o povo sob controle. Através da religião, né? A religião controla as vidas, né? Há milênios. E se a pessoa não souber usar a fé, é controlado, tá? E a pessoa fica fazendo uma coisa achando que é certo, porque alguém colocou na cabeça dela. Mas, na verdade, ela está adorando aos bezerros, né? Por isso temos que estar atentos ao que a gente está ouvindo, né? E buscar do Eterno revelação, porque a palavra vem, né? E vai sendo revelada dentro de nós. As pessoas passam a vida toda acreditando que tem que ter uma religião. E é isso que escraviza e fecha a mente das pessoas. Você não precisa ter uma religião. Você precisa do Eterno, você precisa de Deus e de fé, tá? E o meu ministério, a minha chamada é falar a palavra, porque é o que eu sei fazer, né? E o que eu sei foi o que mudou a minha vida. Eu sei que nem todo mundo vai parar para me ouvir ou querer me ouvir, principalmente os religiosos, né? E algumas pessoas aqui da minha rua, né? Dessa rua que eu moro, que algumas pessoas aqui não gostam de mim. Eu tenho certeza que tem gente que diz: eu não gosto dela, eu não gosto daquele jeito dela, né? Ela fala de um jeito que incomoda, tá? Tenho certeza que tem gente que diz assim, né? Eu não gosto dela, eu não gosto do olho dela, eu não gosto da fala dela. E é assim, gente, tá? Eu olho pro olho dela, dá um mal-estar, me dá uma coisa, né? Aí você vai e pergunta à pessoa: por que tu não gosta dela? Ela fez o que contigo?
Aí a pessoa diz, nada, eu não gosto dela e pronto. Mas já tem outras pessoas que gostam, né? Que gostam de me ouvir, que gostam de conversar comigo. À medida que você entra no mundo espiritual, tá? Para ser um instrumento do Eterno, de Deus, você vai incomodar muito mais do que agradar, né? Ainda mais pregando o que eu prego. Mas importa que o Evangelho, né, que significa verdade, seja pregado. E que o nome do Eterno seja glorificado. Eu não quero ser mais um no meio da multidão. Eu vim fazer a diferença. Essa é a minha preocupação, né? Tem um monte de coisas por aí que atrai, é legal, mas tudo isso está levando você a conhecer mais a Deus e a você mesma. Ó, gente, tem muitas coisas que chamam a atenção das pessoas, tá? Um templo glorioso, movimentos, né, grandiosos, e a pessoa fica envolvida com um monte de coisa da igreja ou da religião e com pessoas. Mas como está a sua vida? Hã? As coisas que estão na igreja são legais, mas eu não posso deixar que essas coisas me tornem um religioso, tá? Eu quero o Eterno, eu quero Deus, tá? Então, é gostoso, né? Tenho vários amigos na igreja, o louvor é lindo, eu me sinto bem. E o resto? A vida da pessoa, não sai disso. Muitos lá no templo de Jeroboão foram manipulados, tá? Zaqueu era um religioso, mas roubava dos pobres. A religião não mudou o caráter de Zaqueu. Será que é diferente hoje? De que adianta a pessoa estar dentro da igreja, mas não mudar o caráter, não transformar o interior, né? Muitos se acham muito importantes porque conhecem a religião, tá? Quanto engano, né? E pior, a pessoa está mentindo para ela mesma. Ela acredita numa mentira que ela criou dentro dela. Ela acha que porque tem uma religião ou é evangélico, está tudo bem com ela. Mas ela não deixou de mentir, não deixou de enganar, não deixou de fofocar e etc. Né? Você reparou que para Zaqueu mudar, ele saiu do meio da multidão? Então não é porque você está no meio de um grupo que fala em nome do Eterno, em nome de Deus, que você conhece Ele, tá? Que você conhece o Eterno, que você conhece Deus. E a vida de Zaqueu só mudou quando ele conheceu ao Eterno de verdade através do Mashiach. Mas os faladores ficaram todos falando do Mashiach porque ele estava entrando na casa de Zaqueu. Ali no meio podia ter gente que fazia coisa pior, né, do que Zaqueu. Mas as pessoas não olham os erros delas, né? Que às vezes é pior do que o do outro. Mas elas não enxergam isso, tá? Ela quer mesmo expor o erro do outro, porque ela se acha no direito de julgar o outro. Aí depois o erro dela, que é pior do que o do outro, né? Que ela estava falando, é exposto. Aí ela não gosta, porque na cabeça dela só o outro é errado, só que ela não sabe que enquanto ela está apontando um dedo para a pessoa, tem 3, 4 apontando para ela, né? E o que eu acho lindo aqui é que nem Machia, nem Zaqueu se importou com o que o falador estava falando, né? E tem pessoas que o foco delas é a vida do outro. Mas é maravilhoso quando uma pessoa está focada na vida dela, né? Está
se preocupando, né, com a vida dela, está envolvida, né, com a vida dela e quer uma mudança para a vida dela. Eu não quero saber da vida dos outros, eu quero saber da minha vida, né? Por isso é bom sair do meio da multidão, né? Igual Zaqueu fez. Saiu do meio da multidão, subiu numa árvore, né? Chamou a atenção do mestre para ele. Por isso é importante, né, tomarmos decisões na nossa vida, decisões arriscadas, corajosas. Tá? Zaqueu não pediu a opinião de ninguém, ele não pediu aprovação, ele realmente queria mudar, porque quando a palavra entra, a pessoa tem atitude, e isso é fé, tá? Isso é fé, e quando você recebe a palavra e muda, né? A pessoa olha para dentro de si e tem consciência do que tem que fazer, né? E sair do meio da maioria, da multidão. A maioria está fazendo isso aqui, eu não, né? Eu vou fazer o que eu sei que é importante e que vai mudar, né, a minha vida. O que mais me chama a atenção é que a palavra vem e as pessoas passam por cima, né? Ignora, finge que não é com ela, mas se o Eterno falou, é isso, e acabou, tá? O Eterno ainda confirma e a pessoa se faz de desentendido. Mas não adianta quando o Eterno nos dá uma direção. Ou a gente encara por bem ou encara por mal, né? Então é melhor você usar a cabeça e dizer, eu entendi e o que Deus, né, me mandou fazer, eu vou fazer. Mas quando uma pessoa está aprisionada a algo, ela canaliza a fé dela para o outro lado. E acha que ela está fazendo um benefício para ela. Não. Não adianta a gente querer argumentar isso e aquilo. A palavra vem, ela é clara. E quanto antes eu entender e colocar a minha fé em ação, melhor para mim. Igual Zaqueu, que quando agiu, a vida dele mudou, né? E ele nunca mais voltou a ser o mesmo, porque é isso que a palavra faz. Ela nos cura, ela nos transforma, ela nos faz tomar um rumo diferente. E nada na face da terra pode transformar um ser humano, senão a palavra. Eu não quero ter uma imagem, né, de espiritual, eu quero ser espiritual. Machia entrou na vida de Zaqueu, entrou na casa dele, porque ele deixou, ele buscou, por isso ele desejou isso, né? Quando a gente busca, a gente encontra, porque o Espírito nos dá clareza, nos dá nitidez, que religião, que igreja não pode te dar. Mas o Espírito da verdade te dá. E usa a sua fé, porque como imaginou na sua alma, assim é, né? Chama a existência o que não existe, a fé nele. Não uma fé religiosa ou numa denominação, né? Ou no nome de uma igreja. Isso aqui tem que ser chamado de igreja, somos nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas as igrejas têm que ser chamadas de igreja, né? Tem que ter um nome porque é necessário. Mas não ficar aprisionada a nada, a não ser a fé nele, o autor e consumador da nossa fé. Tem uma fé viva nele.